Estamos de volta. Live das 7 horas, funcionando, dando certo. Firme, hein? Estamos aqui, ó, na batida legal. Estamos na onda boa de conseguir. Olha, quando tudo isso começou, eu não achei que íamos chegar até aqui. E não digo por conta de corona não, tá, minha linda? Digo por conta da paciência humana mesmo. Mas tá sendo muito legal, eu tô muito animado. Tenho gostado bastante do que tem acontecido aqui, dos resultados que tem acontecido. Hoje eu tô com a minha camisetita, ó, aqui, ó. Vai ficar tudo bem. Tô na paz. Não dá pra ser negativo. Tem que ser positivo. Ah, vamos ser poliana. Foda-se. E daí? Se você achar que vai dar tudo errado e der, tu morre, daí que tu tá certo. Se achar que vai dar tudo certo, pelo menos se der tudo errado, tu viveu a vida bem. Tu olhou pra frente. Então vamos olhar pra frente. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vamos tentar fazer que fique tudo bem pra quem tá mais precisando também, quem tá mais do nosso lado. Hoje eu converso com o seu Mandetta, rapaz. Ex-ministro da Saúde. Mandetta já tá aqui, ó. Luiz Henrique Mandetta já está entrando. Olá, Mandetta. Deixa eu só dar uns recadinhos para as pessoas antes, para dizer que amanhã tem live também, 7 horas, com o Ailton Graça. Vou falar com o WWF também, vou contar uma novidade para vocês amanhã. Vou falar com o pessoal do Parlapatões, que está precisando de ajuda para se manterem. Semana que vem tem live política também. Nas lives políticas que eu tenho feito, eu tiro os comentários. Pra gente. E até ontem nem tava tão político assim, pediram pra tirar também, então de vez em quando eu tiro esses comentários. Mas na política eu tiro os comentários, a gente conversa aqui, e depois no final eu boto os comentários de volta e a gente volta a bater papo. Eu recebi umas perguntas hoje aqui pra fazer pro Mandetta, também tô aqui com ela, já vou até abrir aqui, bem lembrado, já deixar bonitinho aqui. Não tinha botado no Wi-Fi, vamos botar. Estamos aqui e vamos nessa. Tem muita gente para convidar ainda, muita gente já confirmada, muita gente que o pessoal pede, mas relaxem porque vai ficar tudo bem. É isso aí mesmo. Vamos embora, vamos nessa. De onde está dessa Mandetta? Deixa eu botar aqui nos comentários em off e deixa eu botar o Mandetta dentro da conversa. Tô chamando de Mandetta. Eduardo Martini tá aqui, Paula Miller tá aqui, Dudu, poxa, Dudu, Cadu Moliterno tá aqui, muita gente legal. Luiz Henrique Mandetta já está aqui presente na nossa conversa. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Que bom aí, estar aqui. Cara, nós aqui, cara, o cara aí, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Tá de boa, estamos aqui, tudo bem. Tô tentando arrumar aqui, tô sozinho aqui. Uma operação científica aqui, mas agora estamos bem. Fique tranquilo. Se você sobreviver ao Bolsonaro, você vai sobreviver a essa câmera. Não, com alguns arranhões. Agora, vou te dizer, devia estar muito puxado mesmo, porque a sua cara tá ótima. Você tava com umas olheiras, uns bolsões, porque você estava trabalhando, estava na linha de frente. Melhorou. 40 dias, Mato Grosso do Sul, fazenda, neto, filha, doce, cuidado. Aí ficou, eu já engordei uns 5 quilos, 6 quilos. Agora tem que fazer igual você, tem que dar uma malhada, fechar a boca para voltar pro prumo, que essa quarentena, quem vacila no garfo, igual eu aqui, entrei de garfo uns 40 dias aí. Preciso voltar agora minhas caminhadas aí, dar uma... Mas enquanto o nosso problema for comer bastante, tá bom, né? O problema é quando o corona começar a chegar perto. Ele já chegou perto do seu círculo de amizade, familiar, Mandetta? Sabe que Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, é o estado que tem o menor número de casos, né? O estado mais poupado do vírus até agora. Agora que está começando ali na região de Dourados, ontem me preocupou muito, porque eu recebi vídeos, que até saíram aí na mídia toda, recebi pelo WhatsApp, da aldeia indígena ali de Dourados, e parece que o vírus, você sabe que vírus em índio, o organismo deles historicamente não é uma coisa fácil para eles, né? Então agora que está chegando ali em Mato Grosso do Sul, e aqui em Brasília a classe política foi toda embora, está fazendo toda a reunião por vídeo, não tá, o aeroporto daqui está bem parado, então não tem muita gente no meu círculo não. Mas que bom, que ótimo. Muitos colegas médicos aí do Rio, de São Paulo, muita gente, a Mara, minha senadora, hoje falei com ela, tá bem,
A Mara é difícil para ela, que a Mara tem lesão medular alta, né? A Mara tem tetraplegia. Mas tá legal, tá bem, graças a Deus, tá saindo. Acho que ela vai sair boa. Ela é fortona. Vai sair, vai ficar tudo bem. Vamos Vai, conseguir. vai. Deixa eu começar, deixa eu ir de trás para frente aqui. Vamos lá. Quando foi que você percebeu? Porque muita gente demorou a entender que o vírus era grave, muita gente ainda acha que não é. Mas assim, qual foi o momento em que você se ligou que o corona não era uma gripezinha? Então, isso é muito interessante, porque quando a China apresentou a doença, e a Organização Mundial da Saúde apresentou a doença, ela falou que era um vírus que era simplesmente da cidade de Wuhan, que com o bloqueio, com identificação e bloqueio, a gente contornaria. Então, ela passou para a sociedade mundial de que era um vírus que a gente chama um vírus pesado, que não era muito competente para transmitir, para passar de um para o outro. Então, a gente ficou com aquela impressão de que se a gente fizesse o diagnóstico na vigilância, a gente seguraria. Mas eu acho que quando a Itália caiu, né, a gente teve o nosso primeiro caso no Brasil, foi na terça-feira de Carnaval. A Itália, na sexta-feira de Carnaval, a gente fez a reunião aqui para ver de quais países a gente tinha que aumentar a nossa vigilância. Então, nós aumentamos ali para a Península Asiática, Coreia, aquela península ali. A Itália estava tranquila na sexta-feira de Carnaval. No sábado ela dobrou os casos, domingo ela triplicou, segunda-feira ela botou lockdown na Lombardia. Foi uma coisa muito rápida. Então, naquela semana, quando caiu o sistema de saúde da Itália, a gente já estava com a pulga atrás da orelha porque tinha caído o sistema de saúde do Irã. Mas aí ficou aquele negócio, pô, mas o Irã tem bloqueio, é um país teocrático, será que... Ficou aquela coisa meio dura. Mas quando a Itália caiu, o sistema de saúde da Itália eu conheço pessoalmente, é um sistema bom. Aí foi caindo em dominó. Caiu França, caiu Espanha, caiu Alemanha, caiu Inglaterra. Aí depois os Estados Unidos, que eu falei, bom, agora o Trump está falando que é uma gripezinha, tem uma cloroquina, etc. Ele tem alguma coisa aí, uma carta na manga, aquela de americano que vai vir para nos salvar. Quando o Trump recolheu e Nova York caiu, Chicago caiu, Califórnia caiu, Flórida caiu, eu tinha mais... Mas então foi a Itália que te deu o gatilho. Quando você viu a Itália cair, é que você falou, isso é grave. Sabe o que é? Poxa, é o primeiro país, que tem uma dinâmica de sociedade parecida com a nossa. Nós somos ibéricos. É muito diferente. Né? Os orientais, de uma maneira geral, porque a Coreia, tem gente que fala assim, por que o Brasil não fez igual a Coreia? A Coreia, eles estão treinando para vírus respiratórios. Em 2015, eles tiveram um problema muito sério com vírus respiratório. Então, eles fazem aqueles treinamentos, é igual treinamento de terremoto. Se você for no Japão, as crianças treinam, entram embaixo da carteira, sabem onde vão, os prédios são construídos para resistir a terremoto. Aqui no Brasil, a gente não faz preparo para terremoto, porque a probabilidade de nós termos um terremoto é desprezível. Então, eles já tinham todo um preparo de vírus respiratório, porque todos os vírus respiratórios recentes vieram todos dali daquela região. China... E é sempre essa coisa da aglomeração, né? O ser humano, o animal silvestre, aquelas feiras, é sempre alguma coisa dali. Foi assim com o MERS, foi com o SARS, foi H1N1. Então, aquela região, eles têm uma vigilância e eles têm um sistema de testagem já preparado e engatilhado exatamente para essa situação. Agora, a Itália não. A Itália não. A Itália sentiu o baque. Aí você aqui falou, deu baque. Aí é o quê? Aí ele pegar o telefone e falar, seu presidente, Houston, we have a problem, é isso? We have a problem. Como é que esse primeiro contato? O que você fez? A gente já vinha com esse monitoramento, a gente vinha fazendo todos os boletins. Eu me lembro que eu fui o primeiro ministro da Saúde a ser convidado para falar no Fórum Econômico de Davos, lá em Genebra, no dia que a Organização Mundial de Saúde e a China declararam a emergência. Isso era em janeiro. Eu havia atravessado o mês de fevereiro inteiro já falando com as pessoas. No final do dia, o Wanderson ia lá, mostrava os boletins. Havia uma parte pequena, a imprensa não estava dando papo para esse assunto. O Brasil vivia o mês de fevereiro, vivia o ápice do verão. Se falava muito mais era no carnaval, falava-se muito mais era no início dos campeonatos de futebol. A imprensa brasileira acabou com aquele jornalista temático de saúde, aquela pessoa que cobria saúde.
Nós temos pouquíssimos jornalistas temáticos em saúde. Então, nessas coletivas, eu lembro que iam alguns temáticos de alguns periódicos, alguma coisa de televisão e uma cobertura muito superficial. Quando foi chegando mais perto do carnaval, nós fizemos uma audiência pública na Câmara para dar ciência para os deputados, mostramos números, mas a Câmara também não estava antenada muito nesse problema. Colocávamos na questão dos ministros, mas, volto a repetir, a gente traduzia para eles o que a gente recebia de informação de lá da China. Muita curiosidade, eles estavam construindo aquele hospital 24 horas por dia para fazer 1.000 leitos. Aquilo durou 5 semanas, 6 semanas, eles falaram, aqui acabou o problema, tivemos 3.000 mortes. Então, eles passaram para a sociedade global 3.000 óbitos. A China é um país de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. A cidade de Wuhan, foi a primeira vez que eu escutei o nome Wuhan na minha vida, para saber que existia uma cidade de 12 milhões de habitantes chamada Wuhan. Eu falei, tudo bem, mas e Pequim? Pequim tem 26 milhões de pessoas, então lá de certo vai ser uma catástrofe. Não aconteceu nada em Pequim, ou eles não informaram nada. Então, aquilo induziu a todas as sociedades. O Brasil, o nosso sistema de saúde, a gente dialoga muito com a Inglaterra. Eu me dou muito bem com o sistema de saúde inglês. Eu tinha visitado a Inglaterra, conheço o pessoal da saúde pública, e os ingleses têm muita precisão. Eles são muito, historicamente, são as pessoas que melhor enfrentam essas situações. E nós estávamos com a mesma linha técnica. Quando caiu o sistema da Itália, caiu da França, que o inglês reviu o deles, que a gente foi rever o nosso. Aí já estava com a coisa andando. As enfermeiras da Inglaterra estavam trabalhando com um saco de lixo amarrado na cabeça porque não tinham equipamento de proteção individual, assim como os americanos, franceses, etc. Todos, o mundo inteiro. Mas daí aí falou com o presidente o quê? Falou, seu presidente, tá vindo aí um vírus chato, tá vindo aí um negócio que vai dar um trabalho pra gente. Porque a gente, assim, desculpa só te interromper, porque a gente teve mais tempo que os outros países para se precaver, né? A gente teve uns 30, 40 dias de margem, né? A primeira coisa que eu tentei colocar para eles, que a gente colocou no Ministério da Saúde, é a rotina de biossegurança. Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar com 3 metros de distância, a gente estava cada um na sua cadeira, cada um tinha que ter a sua caneta. Eu tinha uma cadeia de sequência, por exemplo, se eu, Luiz Henrique Mandetta, ficar doente, eu tenho que sair, então quem vai me substituir é o Gabardo. E se o Gabardo ficar doente, quem vai assumir interinamente é fulano. A gente preparou tudo isso. Quando eu atravessava, que eu ia no Palácio do Planalto, era como se isso, assim, ninguém usava álcool gel, ninguém usava nada, as pessoas entravam, batiam lives com o presidente, encostavam no rosto, abraçavam muito. Os políticos, eles têm um hábito muito de chamar, botar a mão no ombro, você deve notar isso, e falar as coisas no ouvido um do outro, como se fosse assim, vou te falar uma coisa confidencial para você saber que só eu posso te falar. E aquilo dali me incomodava. Eu falava, gente, isso aqui precisa... Eu olhava, nós temos a ala militar de muita idade, General Heleno, aquele pessoal falava, meu Deus do céu, se entrar um corona aqui, do jeito que estão falando lá fora. Mas isso só foi cair a ficha deles após a viagem para os Estados Unidos, quando eles foram à Flórida, que teve aquela reunião com o Trump, teve um jantar lá em Mar-a-Lago. Quando voltou, que o secretário de comunicação voltou já com febre, entrou no hospital, foi diagnosticado com corona. Aí, daquela turma que foi naquele avião, em 15 dias, mais de 17 ficaram doentes, e fora os seus familiares. Então, ali é que foi assim, olha, a doença chegou e a doença está dentro do Palácio do Planalto. Aí que começou, limpa tudo, esteriliza tudo, aí começou a aparecer álcool em gel, aí mudou. Isso é uma coisa interessante. Quando eu fui a Davos, aquela segurança, né, para ver se o cara não tem um canivete, um revólver, uma bomba, e provavelmente entrou um cara, telefonou, entrou aqui dentro da nossa live, cara, agora entrou, o cara ligou, fez tchum, o cara... Eu não sei mexer com isso não, hein, cara. Aí eu fico pensando, porque olha o estrago que esse vírus poderia ter feito lá em Davos. Só tinha um CEO, só tinham grandes, porque lá é da iniciativa privada, né? Então, eu acho que aqui no Brasil foi assim. Eu acho que eles viram a doença depois daquela viagem.
A gente preparou aquela ida a Wuhan para trazer os brasileiros, aquele negócio da quarentena. Aquilo dali, por mais que a gente explicasse, eles olhavam mais como uma coisa assim de propaganda, de vamos lá, vamos com os nossos aviões, vamos resgatar, mas não com um olhar assim, olha, é uma doença e é uma doença transmissível, esse vírus é muito competente, ele pode entrar, ele pode fazer um estrago. Eu ia chamando, aí devagar eu fui tentando mostrar até que alguns ministros pararam para ouvir e aí eles viram a gravidade da doença. Mas, ainda assim, a sensação que me dava é que tinha muita gente ali do alto comando torcendo para que não fosse nada ou achando que, de repente, passa meio reto do Brasil, meio batido. A preocupação econômica se sobrepôs à preocupação durante todo o tempo de saúde. Você, como médico, que falou tanto da ciência, que tipo de sentimento é conversar com alguém? Eu não estou falando agora especificamente do Bolsonaro, estou falando de qualquer pessoa, e Bolsonaro está incluso aí, mas que tipo de sentimento te dá quando você, médico, fala esse vírus é assim, e a pessoa fala, mas eu não acredito nisso? Como é conversar e dialogar com alguém que vai contra a ciência, Mandetta? A gente é muito treinado para isso, Fábio, porque as pessoas, quando você dá um diagnóstico, isso é comum na casa de todo mundo, não desejo isso para ninguém, mas vamos supor uma pessoa vai num médico, o médico fala assim, olha, você tem uma doença grave, sei lá, uma leucemia. A pessoa sai de lá, a primeira reação dela e das pessoas que estão do lado é negação. Não, isso não é verdade, isso está errado, esse médico é burro, não, esse cara não sabe nada, eu ouvi dizer que ele é péssimo, eu vou ligar para fulano que já teve isso aí, vou achar, o bambambam é fulano, vamos escutar uma segunda opinião. Aí se a segunda opinião realmente é uma leucemia, as pessoas começam uma fase de negação. Não é possível, porque eu sou um cara tão bom, o meu momento agora era tão assim, não é possível, isso está errado. Ele começa a querer escutar alguém que fala assim, não, isso é uma forma de leucemia, realmente, mas é muito branda, eu vou te dar um chá, tem um chá maravilhoso, tem uma coisa que altera o rumo dessa doença. Ele flerta com isso. Alguns embarcam nisso e acabam tendo resultados ruins. Outros vão para coisas espirituais, procuram curas espirituais e tem os resultados que se espera disso. Depois a pessoa entra na raiva. Eu tenho raiva daquele... É igual o cara que tem a raiva do carteiro porque ele te trouxe uma carta. Então você quer matar o carteiro. Então a fase seguinte é a fase da raiva. Por que esse cara existe? Por que esse ministro está me dando essa notícia? Por que essa doença está vindo para cá? Que raiva! Eu estava num momento bom, a minha vida estava boa, eu estava abrindo meu negócio. Por quê? Porque raiva. Depois da raiva, isolamento e depressão. E só depois da depressão é que o cara fala, tudo bem, eu já neguei, eu já fiquei com raiva, eu já deprimi. O que eu posso fazer para poder sair dessa? E a gente que trabalha na medicina, a gente trabalha para encurtar o tempo que a pessoa nega, encurtar o tempo que ela tem raiva e encurtar o tempo da depressão, porque esses 3 tempos, eles não ajudam o doente. Somente quando ele supera os 3 é que ele começa a ajudar no processo de entendimento e cura, ou de enfrentamento e controle da doença. Isso a gente passa, quem trata de diabético, você fala para o diabético, o senhor não coma doce, o senhor, por favor, faça a receita, o senhor toma seu horário, ele volta, você vê que os exames estão todos desarrumados, ele fala, não, é porque eu fui na casa de uma tia, ela me deu um chá de pata de vaca, e eu a tomei, melhorei, depois eu achei que eu ia, que eu vim. Então, para nós, essa reação é fácil. O que me deixa profundamente irritado é quando eu vejo colegas médicos dando, principalmente via internet, no começo tinha uns que eram assim, barbaridade. Tinha uma que falava um shot de vitamina D, vem aqui na minha clínica e me chame aí na sua empresa que eu vou dar um shot, eu não sei nem o que é um shot, mas é um shot de vitamina D em todo mundo. Fiquei imaginando, né? Será que é um shot? Vai dançar? E a vitamina D vai proteger e ninguém vai ter coronavírus. Aí teve a outra que falou, vem aqui que eu vou fazer o soro anti-corona com CRM. Isso é charlatanismo. E isso tem que ter uma resposta muito dura do Conselho, que é a autarquia federal, criada, inspirada na Revolução Francesa, para proteger a sociedade dos falsos profissionais. E, às vezes, quem está no comando
acaba que é uma coisa que eu acho que em alguma escala aconteceu com o nosso presidente. Ele acabou escutando esses médicos que queriam falar o que ele queria escutar. E aí, meu amigo, ele começa a se assessorar com esse pessoal dessas teses. Olha, quarentena não funciona, olha, isolamento é uma bobagem. Olha, isso, teve um que falou para ele assim, só vai ter 1.000 mortos. Eu tenho aqui, fiz toda a conta aqui, tem 1.000 óbitos, isso aí não é nada, isso é uma bobagem. Aí vem a turma da cloroquina, vamos dar cloroquina para todo mundo que não vai acontecer nada. E quando a pessoa está negando, ou quando ela está com raiva de quem está querendo falar a verdade, ela adere muito fácil a essa turma que, na verdade, quer acesso, quer trânsito ali dentro. Então, a gente o tem que ter Bolsonaro está em calma. qual estágio agora? O Bolsonaro está no estágio da raiva ainda? Ele está na negação? Ele passou para qual? Olha, eu espero que ele esteja já passado da depressão e que ele já esteja aí com essa equipe dele. Eu não estou vivendo mais o Ministério da Saúde. Parece que eles passaram aí os últimos... Hoje está fazendo 100 dias do primeiro caso, pessoal. O primeiro caso no Brasil, hoje é o 100º dia. A gente lá tinha os nossos cenários. Eu tinha os meus números, o Gabado tinha os números dele, o Wanderson tinha os números dele. Eu nunca falei em público quantos casos eu achava que teriam, porque eu achava que aquilo não ajudaria nada. Olha, vamos ter tantos casos, vamos ter tantos óbitos. Cada um tinha lá os seus cenários, né? Infelizmente, o Gabardo era o mais otimista, o Wanderson era o meio termo e eu era o mais duro, né? Infelizmente, os meus números estão impressionantemente ali entre nós mesmo, estão batendo. É muito triste, muito triste. A cloroquina que virou a salvação Um mundial. bate-boca estéreo para nada, né? Uma loucura, assim. Mas eu li uma... Aí eu não fui a fundo e eu quero te perguntar, porque eu vi que saiu isso de uma manchete, uma matéria sobre você. Que o Bolsonaro quis mudar a bula da cloroquina. Me explica isso para eu entender? Não foi o Bolsonaro, não. Aquilo ali foi o seguinte, foi no meio daquelas confusões ali, foi um dia que teve uma reunião muito dura lá dos ministros com o presidente sobre esse assunto. Quando acabou a reunião, alguns ministros falaram, não, agora você tem que entrar em outra reunião. Eu falei, cara, eu não aguento mais reunião, já estou esgotado. E era já umas 8h30, 8 horas da noite. Mas me levaram na outra reunião. Eu cheguei lá e tinham vários ministros, advogado-geral da União, estava o presidente da Anvisa, estava o pessoal de Marinha, era uma coisa assim, ministro da Casa Civil, secretário de governo, estava todo mundo e tinha uma médica e um médico. E me pediram para sentar lá, eu sentei e fiquei prestando atenção do que era o assunto. Foi no dia que decidiram que eu deveria ficar. Já estava no final, foi uns 10 dias depois, uma semana depois eu deixei o ministério. E a discussão era essa. A sugestão dessas pessoas para o governo, e estavam lá, como estava tanta gente lá, é porque eu acho que eles estavam levando aquilo muito a sério. Em cima da mesa tinha uma folha, não era uma folha oficial do governo, com um decreto para ser discutido, aonde o presidente, através de um decreto, mandaria para a Anvisa para que ela incluísse na bula da cloroquina o off-label, que a gente chama, quer dizer, o segundo uso. Olha, esse remédio também serve para a Covid, e colocar naquela bula ali, deve ser usado tantos miligramas de tantas em tantas horas, a posologia, efeitos colaterais, tarará, tarará. E eu olhei aquilo e falei, mas gente, mas isso aqui baseado no quê? É muito perigoso isso, né? A gente sabe que é um medicamento usado para malária, numa dosagem diferente dessa que está sendo proposta para corona. Ninguém sabe por que é essa dosagem, que é uma dose de ataque de quase 1 grama, de 900 miligramas. E não se faz dessa maneira, porque um médico convencer 10 leigos de uma tese que ele tenha, é igual eu sentar aqui e você me falar o que a gente deve fazer em termos de humor. Eu não sei nada de televisão de humorístico. Eu vou seguir o Fábio Porchat porque eu admiro que ele é formado, capacitado, já deu provas aí. Então, quando isso ocorre, o que eu disse aos médicos é que eles estavam no lugar errado, que eles tinham que convencer os pares, que eles tinham que convencer no conselho, a sociedade de especialidade deles, e eu estava aguardando e torcendo para que a tese deles, já que eles estavam afirmando que aquilo dali resolveria o problema, que a tese deles
fosse correta, que a gente adotaria. Ninguém é dono da verdade. Falei várias vezes, a gente é dono das dúvidas nesse momento. É uma doença nova, um vírus novo. A gente está procurando, está todo mundo procurando. Não é possível que o mundo inteiro está tendo esses mega problemas, a Itália, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, Nova York, e no Brasil a gente descobriu que dando esse remédio aqui acaba o problema. Quer dizer, o remédio que não custa absolutamente. Então, falei para eles, vocês vão ganhar 2 Nobéis, o de medicina e o de economia, vocês vão resolver o planeta. Eu fico orgulhoso de conhecer 2 prêmios Nobéis aqui, porque vocês resolvem tudo com isso daí. Né? Aí eu remeti para o conselho e falei, olha, eu não vou continuar aqui na reunião, porque realmente eu não tenho que colaborar, vocês continuem aí, eu não sei o que vocês vão fazer. Do ponto de vista do Ministério da Saúde, eu não. E aí o presidente da Anvisa foi muito correto. Ele falou, olha, a Anvisa não trabalha assim também não. E aí eu acho que a ideia que... Eu não sei quem foi que trouxe, não sei se foram os médicos que trouxeram, a ideia naufragou ali naquele momento. Entendi. Mas depois ela progrediu. E depois que saiu... Aí eu deixei o Ministério. Eu não pedi para sair, eu fui exonerado. Eu sempre gosto de falar isso. Eu não abandonei meu doente. Foi a família que trocou de médico, né? Aí o Tais não. O Tais pediu para sair... E agora nós temos aí um interino, e hoje entrou um secretário de Ciência e Tecnologia, que é a secretaria que estuda quais são as melhores alternativas científicas para o Ministério da Saúde. É quem tem que trazer a súmula, como a gente chama, ali que lê tudo, ali que faz os protocolos de... O que a gente vai usar, o que a gente vai colocar para dentro do SUS, o que o governo está autorizado a comprar. É nessa secretaria, e lá deram para agora parece que é um dono de um negócio de inglês, do cursinho de inglês. E ele falou que agora ele vai comprar cloroquina e ele vai dar para quem está, e vai dar assim para quem não tem também, para evitar de ter. Então, sem nenhuma base científica, quer dizer, the book is on the table. The book is on fire on the table. Agora, a minha questão me parece que é difícil dentro do governo ter uma opinião distinta da do presidente. E você teve. E você teve algumas conversas com o presidente e me pareceu tentando segurar essa ideia por exemplo, negando a cloroquina, tentando segurar essa onda do corona, levando o corona a sério. Como é discordar do presidente? Que nível de bate-boca você teve? Que nível de conversa? Que nível de raiva? Que nível de... Como é discordar do Bolsonaro estando lá? Embora no imaginário popular, vocês imaginam que deve ter sido saiu faísca, não. O presidente simplesmente, no meu caso, ele não queria escutar absolutamente nada sobre esse assunto. Por mais que a gente procurasse introduzir esse assunto para sentar e gastar um tempo sobre ele, gastar meia hora, 40 minutos, abrir mapa, mostrar, está acontecendo isso nunca ocorreu. Eu sempre tive que usar os ministros, principalmente os ministros militares, porque o Exército, ele decidiu, lá atrás, o Exército Brasileiro decidiu se pautar pela ciência, pela razão, né? Pela racionalidade. É um dos pilares das Forças Armadas, principalmente quando ela se apoiou na escola francesa de Exército, ali pelos anos 20, o apoio maciço, dali que surgiu o IME, dali que surgiu o ITA. Eles são muito científicos, né? Então, quando a gente mostra as bases da ciência, os militares eles compram essa tese. Então, era através dos ministros do gabinete militar que provavelmente tinham essa conversa nas bases que eles estão acostumados a tratar. Eu praticamente... Então, não tinha diálogo, é isso? O presidente, se eu conseguir falar uma ou duas vezes assim, sempre na superficialidade, porque imediatamente vinha essa negação. Não, isso não vai ser nada. Aqui é calor. A primeira tese que teve era essa. Não, esse vírus é do hemisfério norte, aqui no hemisfério sul não vai ter nada. Imagina, um vírus desse em Cuiabá, o vírus vai derreter em Cuiabá, na Amazônia, esse vírus não vai conseguir andar para lá e para cá. Eu escutava muito isso. Depois veio a fase da gripezinha, né? Isso é uma gripezinha, já me falaram, isso aí não acontece nada, isso aí ninguém pega nada, isso aí é um resfriado comum, todo mundo vai para casa. Depois veio a fase, mas isso aí só o brasileiro tem que ser estudado, ele mergulha no esgoto, ele tem uma resistência muito maior, um sistema imunológico diferente, ele vai passar por isso tranquilo.
depois veio, mas está morrendo realmente só quem tem muita idade, quem já está... sempre essas análises mais superficiais pautaram esse período. E chegava para você como essas informações? Sempre através da imprensa? O que ficava difícil, porque quando a gente ia para aquelas coletivas, né, que acabaram se tornando um ponto de referência da sociedade, nós fizemos aquilo em fevereiro, em março, e sempre com muito diálogo, sempre explicando, devagar, para as pessoas entenderem. O povo brasileiro, ele tem o seu time, ele tem o seu tempo, né? Igual você sabe que o humor tem um tempo do humor, nós que atendemos, eu sou um médico que atendi durante muitos anos o SUS também, então o brasileiro ele tem o seu tempo para entender o processo de adoecimento, ele tem a sua reação, né? Nós temos a nossa parte índia, nós temos a nossa parte negra, nós temos a nossa parte europeia, cada um deles tem que ser abordado. Então, eu estava conduzindo a sociedade para um ponto de entendimento. E o presidente fazia sistematicamente ações práticas, né, visuais, de não respeitar, de falar que as pessoas tinham que não obedecer, não fazer isolamento. E aquilo foi trazendo um desgaste muito grande, porque eu não realmente, para mim, é muito difícil abrir mão dos valores que estavam sobre a mesa ali. É muito difícil, né? Quem é médico, quem estuda, quem fica nessa área, né? Meu pai médico, família, gente, colegas, amigos, USP, Unicamp, UFRJ, academia. Eu estudei em Atlanta, um pessoal, amigo meu que está em Harvard, a turma da Inglaterra, a turma do planeta inteiro, a gente falando de vida, números muito complexos, estratégia muito complexa, uma equipe muito boa dentro do Ministério da Saúde. Eu tive esse prazer de poder escalar e isso foi muito bom, porque eu acho que isso é que está dando algum equilíbrio ainda para o Brasil, porque eu não vi muitas ações diferentes. O pouco que a gente está fazendo é fruto do que esse pessoal fez em janeiro, fevereiro, março, a estratégia toda. Então, o que eu vi ali foi exatamente isso, um descompasso entre o fato, né, e eu costumava dizer para eles, olha, esse vírus não negocia com ninguém. Quem ficou na frente dele se deu mal. O Trump levou um chega para lá dele. Eu vi um dia o Trump na televisão falando assim, olha, consegui comprar 3 milhões de máscaras. Os americanos, a maior potência do mundo, não tinha um pedaço de papel para colocar no rosto das pessoas. As pessoas morreram por desassistência em Nova York, fora de hospital. A Inglaterra, com o sistema dele em inglês super estruturado, também passando apuro. Esse vírus, ele se impõe. Quando ele entra numa sociedade e ele vai para a fase de transmissão descontrolada, ele se impõe. E não adianta a pessoa falar, eu não queria que fosse assim, porque ele simplesmente é. Foi assim que ocorreu em Manaus, foi muito triste o que ocorreu em Manaus, foi muito triste o que aconteceu em Belém do Pará. Eu fui ao Belém do Pará, já não era mais ministro, mas achei que devia ir lá para dar uma palavra de apoio para o governador lá, que ele mesmo teve corona, a sociedade lá sofreu demais, muitas cenas muito feias. Foi para o interior do Amazonas, que a gente não tem nem cálculo direito de óbito, porque são sociedades muito menos organizadas do ponto de vista de acesso a leitos de alta complexidade e, assim, muito distantes. Entre você passar mal e chegar em Manaus para um leito de alta complexidade, às vezes é muito tarde, porque é só avião, helicóptero, a mesma coisa o Pará. A gente viu essa transmissão essa semana passada, ali aqueles municípios do sul da Bahia, ali, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, ali está em transmissão descontrolada. Quando ela faz a transmissão descontrolada, que é aquela semana do horror, aqueles 15 dias de rastilho de pólvora, não teve nenhum sistema de saúde no planeta que conseguiu segurar. E aquilo você só consegue administrar trabalhando os índices de isolamento. Que o Brasil está flertando aí com o perigo agora, né? Porque está todo mundo falando, não, agora eu vou liberar. Tá liberando. Mas sem base, né, Fábio? Sem base. Totalmente. Né? Sem base. Está todo mundo no achômetro, né? Tá todo mundo no achômetro. Você falou do descompasso entre o fato e o presidente. O quanto você acha que o nosso presidente, sair sem máscara e aglomeração, atrapalha isso em quantos % no trabalho do Ministério da Saúde?
Qual é a realidade? Morre gente por conta disso? É difícil você quantificar em números, né? Saúde, para nós, o pessoal das exatas, da engenharia, 2 mais 2 é 4, não tem jeito. Eu vejo, quando eu vou fazer uma cirurgia em algum paciente cujo pai é engenheiro, matemático, eles falam assim, qual é o tempo da cirurgia? Quantos pontos que o senhor vai dar na pele? Eu quero saber quantos pontos vai ser. Então, se você falar que você vai dar 10 pontos, se você der 11, ele fala, o senhor errou, né? Por 10%. Mas que o senhor não... Então, eles são todos... querem aquilo. Os médicos... Então, tudo bem. Não precisa pode ser 4. A gente vai trabalhar para ver se dá 4. Mas o quanto isso é real, o quanto isso impacta e o quanto isso é insignificante. O Bolsonaro sair sem máscara, aglomeração, fala-se muito, mas isso não quer dizer nada. Eu acho que ali... o impacto maior foi que ele quebrou a autoridade dos governadores e dos prefeitos, que estavam começando a organizar os seus espaços, porque o nosso sistema de saúde ele é um grande pacto federativo. Então, reúne-se o Ministério da Saúde com os secretários municipais e os secretários estaduais. Eles dois são representados por conselhos. Tem um presidente do conselho dos estaduais e um dos municipais. E é uma vez por mês. Durante o coronavírus, eu o tornei permanente. Eles trabalharam dentro do Ministério da Saúde, no mesmo andar que eu. Então, eles participavam da reunião 7h30 da manhã e 10 horas da noite, todo dia. Então, nós sabíamos a realidade, cidade por cidade, estado por estado, discutíamos junto as melhores estratégias. E quando os secretários municipais conversavam com seus prefeitos, traduzindo as notas técnicas do Ministério, que eles eram partícipes de escrever, e os secretários estaduais informavam os seus governadores, era isso que dava as condições do governador e do prefeito ir para frente das câmaras e falar para a sociedade deles, olha, eu vou segurar o comércio por causa disso, disso, disso. A gente estava levando assim. Quando o presidente vinha e falava, não faça isso, não obedeça o governador, não obedeça o prefeito, eu acho que a crise que ele encontrou primeiro, que ele provocou primeiro, foi a crise do pacto federativo. Houve uma ruptura no comando. Então, o cidadão brasileiro, olhando o seu prefeito, que estava perto dele, olhando o seu governador e olhando o presidente, ele viu que não estavam falando a mesma língua. Aqueles que queriam trabalhar, porque, olha, aqui no meu estado não tem casos, e realmente tinham coisas que poderiam ter sido feitas diferentes no começo, minha cidade mesmo, Campo Grande, não tinha nenhum caso, fez fechamento completo, poderia ter aguardado mais, mas aquilo estava em construção. Mas eu acho que ali o país perdeu uma oportunidade de dar uma segurada boa para aumentar o sistema de saúde. Porque eu explicava para ele que o vírus pode acontecer. Viver ou morrer são desígnios de Deus. O que a gente não pode, enquanto governante, para o nosso povo, é não deixar eles terem a chance de lutar pela vida. Então, nós temos que organizar o nosso sistema, aumentar o número de leitos, aumentar o número de médicos, de enfermeiros, capacitar. Nós estávamos com a China fechada para vender os equipamentos de proteção individual que a gente precisava. Então, se os nossos médicos e os nossos enfermeiros se contaminassem, eles não poderiam atender a nossa população. A gente precisava primeiro fazer um bunker dentro da saúde bem forte, para depois que isso tivesse... Vamos supor que a gente estivesse numa cidade que, sei lá, vamos supor que São Paulo precisasse de 5.000 leitos de CTI novos. E vamos supor que nós tivéssemos condições de ter 10.000, temos o dobro do que precisamos. A gente pode dizer para as pessoas, olha, é uma doença grave, cuidado, vocês vão pegar. Agora, se acontecer de vocês pegarem, eu vou conseguir te atender. A morte por desassistência, que sempre foi inaceitável para a nossa equipe. Infelizmente, ela aconteceu no norte do país, aconteceu no Amapá, está acontecendo ainda, acontece no Nordeste, acontece. No Rio de Janeiro, outro dia falaram para mim, tem uma fila de CTI de 250 pessoas. Fila de CTI por coronavírus, se uma pessoa está com insuficiência respiratória, com PO2 lá embaixo, com indicação de CTI, se ela sobreviver, é milagre. Então, é uma fila de desassistência. É você chegar e falar assim, e o seu pai? Meu pai está aqui numa UPA, na fila do CTI. Eu vou num juiz, o juiz já me deu uma ordem judicial. Olha, tem uma ordem judicial, mas não tenho leito para ir. Olha, eu tenho dinheiro para pagar particular, mas não tenho leito para ir. Isso chama-se desassistência. E é isso que a gente não queria.
os nossos Brasis diferentes, eles vão se refletir nos números. Você vai ver a mortalidade, a letalidade, como a gente chama, no norte, no nordeste, muito mais alta do que no sudeste. Você vai ver, por exemplo, Curitiba, Paraná, que, ao meu ver, é o nosso melhor estado em sistema de saúde, é onde a gente está tendo menos ruído. E é onde provavelmente eles estão melhor organizados. Eu não sei como vai ser lá, mas eles se prepararam muito. O Rio Grande do Sul está muito preparado para esse inverno desse ano. Aumentaram muitos leitos. Agora, se vão entrar em transmissão descontrolada, e se não olharem a velocidade de transmissão, por mais que você se prepare, você vai ter problema no sistema de saúde, porque até a Alemanha teve. Então, precisa ter esse cuidado, se preparar bem e administrar a velocidade de transmissão. Isso era muito difícil daquele colegiado todo, embora eu não possa reclamar dos ministros, acho que todos eles compreenderam e todos eles tentaram, de alguma maneira, levar a coisa mais para o lado científico. O Bolsonaro te decepcionou? Em certa medida, sim, porque a gente que é médico, né? A gente que aposta em ciência, a gente que está ali fazendo aquilo dali muito mais por amor, por vocação, você sempre quer ver a ciência sendo bem considerada, você quer sempre... Eu falava, a gente tem que cuidar, olha aí quantos médicos e quantos enfermeiros podem adoecer sem os equipamentos. Espera para abrir essa economia. Dá 60 dias, pelo menos. Ele começou a querer desarmar a questão do isolamento no primeiro dia, na primeira semana. Assim, duro, porque a gente tentando fazer uma coisa, sabendo que se aquilo perdesse o controle... A alternativa que a gente ia se deparar era com um número de mortes muito alto, que infelizmente a gente está vendo aí, né? Mas ele sempre muito preso na questão da economia, da economia, da economia. Eu nunca tive uma discussão áspera com ele, não. No final, eu desejei para ele um bom governo, eu fui lá, eu transmiti o cargo para o Nelson Tage. Desejo boa sorte, porque se ele tiver boa sorte, eu estou dentro do Brasil, a gente vai junto. Agora... Não votaria nele de novo? Dependendo de quem tivesse o segundo turno com ele, votaria nele. Ainda assim, Tem dia pior que o Bolsonaro para você porque eu acho, Bolsonaro? eu acho que quem criou o Bolsonaro tem nome, sobrenome, CPF e não quer responder por ele, entendeu? Eu sei muito bem de onde que surgiu esse voto. Ele surgiu de um anti-PT que brincou muito com o próprio SUS. De 30 anos do SUS, tem 15 anos na mão do PT. Aquele show de corrupção que a gente assistiu diariamente durante 5 anos, aquilo enojou qualquer pessoa minimamente correta. Eu não quis ser candidato a deputado federal em 2018, porque esse segundo mandato foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer. No quarto ano, falei, fora eu não quero mais, chega, me deixa, eu vou embora para minha casa. Mas tu já estava acertado com o Bolsonaro para ser ministro? Não. Eu dei algumas sugestões de saúde pública para ele, assim como em 2014 eu dei sugestões tanto para o Aécio quanto para o Eduardo Campos. O Eduardo Campos foi um cara que me impressionou muito a maneira como ele gesticulava o Brasil na época, mas realmente eu não sei, acho que fosse com essa linha do PT, que nunca fez sequer uma meia-culpa, nunca chegou para falar assim, olha... Foi um grande erro, foi um equívoco, né? A gente não poderia jamais ter feito isso com a democracia. Aquilo não era tomar lá da cá para administrar, aquilo era comprar a própria consciência do Congresso. E eu posso falar muito tranquilo, vai porque fazer uma meia-culpa? Eu posso entrar muito tranquilo nessa discussão, porque eu me lembro que quando eu fui ser candidato a deputado federal, eu nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido deputado estadual, nunca tinha sido prefeito, eu tinha sido secretário de saúde e presidente da minha Unimed, uma Unimed pequenininha de Campo Grande. E eu falava para as pessoas da saúde, eu falava, gente, o palco de discussões é o Congresso Nacional, porque o SUS é uma lei federal, o plano de saúde é uma lei federal, a gente tem que mandar gente para lá. E eu fui candidato a primeira vez na minha vida a deputado federal e venci. Depois fui reeleito deputado federal e na terceira eu tinha medo de ganhar, porque era tão provável que eu me reelegesse. Eu falei, não, vamos botar um outro, põe um outro aí para aí que eu não quero mais não. Porque realmente a política ela foi
eu falava com meus filhos, né? Eu tenho um menino na USP em São Paulo, tem outra na UFRJ, então a USP e a UFRJ são muito de esquerda, né? Ele falava, pai, pelo amor de Deus, larga, isso é mico, esse negócio de ser... Eu ia em hotel, escrever lá, profissão, médico, eu nunca falava deputados. Quando eu vi que eu falei, pô, eu estou fazendo um negócio que eu não me orgulho, por que eu não me orgulho? Eu estou fazendo oposição a isso? Eu, em Por que 2009, você não se quando eu fui, orgulha? na época, de estar na política, de estar deputado federal, que era uma coisa que eu achava que eu deveria me orgulhar, porque eu estava lá fazendo uma oposição. E aí eu fui refletindo, e a culpa daquilo tudo, ela não foi de hoje, pô, esses caras vieram com mensalão, esses caras vieram, eles botaram, em 2000, no Lula 1, eles botaram uma fila de gente para ir para o Banco Rural para pegar o dinheiro na boca do caixa. Era um troço inadmissível. Depois falaram, então toma os ministérios. E tocaram aquilo dali com uma grande brincadeira. Eu cheguei em 2009, eu falei, eu quero ir na oposição. Hoje esse pessoal falar que é de direita, coisa e tal, eu falei, eu vou pelo Democratas, eu vou pelo DEM, porque eu quero falar o que eu quero. Eu não quero estar num partido que é base do governo. Eu fui para a oposição consciente e vi como é que era lá. Se eles mandassem lá para o Congresso em 2010, 2012, 2011, se eles mandassem um projeto assim, ó, nós vamos mudar a bandeira, ela vai ser cor-de-rosa com sapo em vez de estrela, o resultado da votação, a oposição ia ter 121 votos, que era o que a gente tinha toda vez. A gente falava, lutamos como nunca e perdemos como sempre, porque o resultado eles já sabiam. Aquilo era, de certa moda, ao meu ver, a compra da democracia, que eu nunca gostei. Quando o Bolsonaro chegou e falou, eu vou romper com isso, eu falei, que ótimo. Tu acreditou? Você acreditou? O desafio nosso agora vai ser como pensar uma modelagem política. Então, pô, nós votamos cláusula de barreira, nós vamos reforçar os partidos, vão ter partidos que vão ficar na base por ideologia. O que se viu? A ausência de modelagem política, um pugilato, uma brigalhada entre lados. Né? Quando chegou em dezembro desse ano, eu recebi tantos parlamentares, atendia, batia foto, ia no Estado, avisava o deputado, dava o protagonismo para as pessoas. Eles votaram lá, eu fui o ministro que melhor avaliado pelo parlamento, por ter dado atenção. Eu fui 10 vezes à Câmara, atravessei a rua, fazia audiências públicas, tanto no Senado quanto na Câmara. Não se pode ter medo do diálogo, não se pode temer. Eu faço debates com o PT, com o PCdoB, com o PSOL, no campo das ideias, e eles me respeitam no campo das ideias, e eu os respeito no campo das ideias. Agora, na conduta que foi o antes do Bolsonaro, a consequência daquela conduta, na economia, na recessão, na depressão, quando se fala tanto da cultura, tanto o que se faz agora com a Lei Rouanet, esse desmanche do aparelho cultural é horrível, como o aparelhamento terrível e cerceamento que era feito naquela época, de você ter que entrar dentro daquelas teses de o Estado provedor da cultura, também não funcionava. Então, esse Brasil novo, essa coisa nova, se eu me deparar na urna de novo com o anacrônico de esquerda e o anacrônico de extrema direita, eu não anulo o voto. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas, por exemplo, você falou de orgulho, orgulho, orgulho. Você vai se orgulhar de ter feito parte do governo Bolsonaro? Eu não digo ser ministro da Saúde, que você pode ter orgulho de ter sido ministro. Quero saber se você vai estar lá, que você fez parte do governo Bolsonaro. Esse governo que está protegendo a família, que tem relegação com milícia, que não está nem aí para a Covid. Você se orgulha de ter feito parte desse governo? A gente não pode ser maniqueísta de falar branco é preto, sim ou não. Você tem, como todo governo, você tem capítulos em que sim, foi bom de se orgulhar, sim, e você tem capítulos que você fala, cara, isso daqui não poderia jamais ter ocorrido. Eu sempre coloquei que eu não ficaria num governo se eu tivesse uma intervenção na minha pasta que passasse por cima dos meus valores. Não permaneceria no governo. Não permaneceria no governo se o governo tivesse condutas antidemocráticas. Não permaneceria no governo. E não permaneceria no governo se eu presenciasse fatos que fossem de conduta desleal, ilegal, e não fosse devidamente rechaçado. Eu permaneci no governo. Enquanto eu permaneci, conheci pessoa muito boa. Acho que muita gente ali
está fazendo um bom trabalho para o país. Vejo o trabalho do Fernando na defesa, muito bom. O Braga Neto, que entrou na Casa Civil, é um homem muito preparado, é um homem de diálogo, é um homem inteligente, é um homem que está tentando organizar alguma coisa ali dentro. Trabalhos assim, o próprio Paulo Guedes na economia, com alguns pontos de discordância, mas estava levando a nossa economia, tirando a economia de uma depressão absurda. Enfim, alguns pontos que me deu muito prazer de estar ali dentro. E alguns pontos que foram de lamentar, de você tentar argumentar, de você tentar não deixar o barco ir naquela direção e você vê indo numa direção que você não concorda e que você foi voto vencido, você não teve a condição de fazer. E isso acontece em qualquer governo, em qualquer coisa que você participa. Eu não gosto de ficar na minha casa sem fazer nada. Eu sempre dei minha cara a tapa. Se eu mudar para um prédio, no seu prédio hoje, e tiver uma candidatura para síndico lá hoje à noite, e eu puder votar, você vai perguntar quem você vai votar. Você pode ter certeza que eu vou ter lado. E vou na reunião e vou abrir o voto. Então, assim, eu não tenho arrependimento de ter feito parte, não. Nenhum arrependimento. Agora, que eu gostaria de ter tido uma política externa, por exemplo, eu fiz a da saúde, poderia ser potencializada, poderia ser muito melhor, né? A parte dessas partes dos costumes, eu acho que a gente tinha que ter tido dentro do SUS. Eu continuei trabalhando com todos os meus programas de DST-AIDS, com todos os diálogos com comunidades, mas acho que se isso tivesse sido feito como um todo pelo governo, teria sido muito amplificado. Eu trabalhei dentro do Ministério da Saúde com uma equipe muito boa e me orgulho muito do trabalho que a gente fez nesse 1 ano e 4 meses. E aí, então, se hoje te liga para fazer a pesquisa Datafolha me conta aí, você avalia o governo Bolsonaro como ótimo, bom, como regular, como ruim ou péssimo, tu fica em qual coluna? Ainda bem que a pesquisa é secreta, né? Vou poder falar quietinho aqui, ou o entrevistador vai falar qual é o seu nome, CPF, endereço, onde é que o senhor mora. Eu acho que no momento hoje, olhando para a parte de saúde, é muito ruim. Ruim, péssimo, tá certo, tá lá comigo. Para a parte de saúde, se fala para a parte de saúde, mas na avaliação total, não, tudo bem. A minha avaliação, o que me toca mais, eu acho que você, por exemplo, você está na parte de cultura, você tem uma parte provavelmente que lhe toca muito mais. Vamos supor que você fosse, sei lá, do Exército, você fosse um militar. E o Exército está muito bem, está refazendo todo o seu parque de armas, estamos fazendo submarino nuclear, estamos comprando os caças, a família militar está orgulhosa, etc. Talvez os seus valores, você vai falar que está bom, está ótimo. Se a sua pauta fosse, sei lá, evangélica, conservadora, extrema, tal, você poderia. Na minha saúde, do que eu presenciei da pandemia, é o que me impacta mais, então, para mim, está muito. Me parece que educação está ruim também, que segurança está ruim também, e saúde também. 3 pilares interessantes. Eu acho que segurança, o Moro, quando estava lá, estava tentando fazer algumas coisas no intuito de alguns mas que não estavam deixando, né? Eu acho que quando ele organizou aquela coisa de tirar o pessoal do PCC das cadeias e rodar com esse pessoal pelo Brasil, ele quebrou muito o diálogo, a permanência do crime organizado de dentro da cadeia. Nós estávamos reduzindo o número de homicídios, aquilo era uma coisa positiva. Eu acho que a economia, a gente estava começando a sair, você não sabe o tamanho do estrago. O brasileiro tem memória muito curta, mas a Dilma, ela fez maquiagem das gasolina, ela quebrou a Petrobras, Eletrobras, a conta de energia elétrica, ela fez o governo federal, foi o avalista para não dar o reajuste. No outro ano foi um reajuste desse tamanho, aquele Joaquim Levy, ela chamou ele para ser do Banco Central, ele queria fazer uns cortes lá, não deixaram. O próprio PT fez o impeachment da Dilma, eles fizeram intencionalmente para não pagar, para não terem o ônus de corrigir a década perdida que eles impuseram a toda a sociedade brasileira. Se fala muito que não chegamos ao pico da doença, não chegamos ao pico. Desde do seu mandato ali de ministro, você já estava falando o pico não vai chegar, o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em junho. E muita gente fala, meu Deus, esse pico não chega nunca, ninguém sabe nada. No Twitter eu vi uma teoria...
Eles brigam bastante no Twitter disso daí. Veja bem. É que eu ouvi uma teoria, deixa eu dar essa teoria para você me dizer se é verdade ou não. Que quando você está no governo e você diz, por exemplo, vai ter o ano inteiro, vamos ter que ficar trancados, as pessoas ficam muito desesperadas e não se confinam. Então, que é uma tática você falar de mês em mês, porque as pessoas a conta gotas conseguem mais fazer. Faz sentido isso? E fala um pouco do pico quando vai ser e tal. Não. A gente deixou bem claro que assim, o nosso país é um continente. Nós não somos. Não adianta a gente pensar no Brasil, Igor. Tem gente que fala, a Grécia foi assim, a Finlândia foi assim, a Islândia foi assim. Pô, aquilo ali é uma vila. Isso aqui é um continente, né? Nós temos desde lá em cima, Roraima até o Rio Grande do Sul. Então, o Brasil, você falar o Brasil vai se comportar assim, nós estamos vivendo uma epidemia em diferentes momentos, em diferentes locais. É uma epidemia com diferentes momentos. Ou são, se quiserem pensar diferente, é cada polo desse vivendo a sua epidemia ao seu tempo. Então, falar o Brasil será assim, primeira coisa, o Brasil não será uniforme. O Brasil, para os paulistas e cariocas, a sazonalidade deles, do período de gripe deles, que é típico, é sempre nos meses de maio, né? Abril, maio. Isso é sudeste. Depois vem o sul do Brasil, é junho e julho. O centro-oeste brasileiro é sempre agosto, setembro, porque é quando a umidade do ar aqui em Brasília, você fica sangrando o nariz, racha a mucosa do lábio, o vírus entra rapidinho. Aí depois nordeste. Então, a gente tem as semanas onde as síndromes gripais são mais comuns. No caso do hemisfério norte, eles pegaram o corona já no final do inverno. Nós pegamos o corona no outono. Então, nós vamos potencializar o período de vírus respiratórios acoplado com a epidemia de corona. Em cima disso, a gente tem regiões brasileiras com epidemia de dengue. E um pano de fundo que a gente estava lutando do ano passado, que é o surto de sarampo. Então, a gente tem 4 viroses ao mesmo tempo em algumas localidades. E isso potencializa e torna muito mais complexo a análise de todas as variáveis que compõem a história natural desse coronavírus. A nossa sociedade é única. Nós vamos passar, e isso foi dito lá atrás, eu ainda usava terno. Aliás, a história do colete também faz parte desse preparo. Ninguém mais tinha como lavar terno todo dia, lavar a gravata, porque ficou uma coisa assim, cara, não pode vir com essa roupa por causa da prevenção da doença. Então, eu tinha 2 coletes, todo mundo tinha 2. Então, chegava em casa, punha o colete para lavar na água, o sabão, tirava aquela roupa, punha para lavar. No dia seguinte, punha uma camisa nova, uma calça nova, roupa nova e o colete de reserva. Chegava à noite, trocava o colete. Por isso que a gente usava aquele colete, era porque terno é muito anti-higiênico, porque você não quer ficar com a mesma roupa que você vai trabalhar, você voltar para sua casa e guardar o terno, né? Então, é por isso que a gente usava. Mas, enfim, a gente já falava, ainda quando eu estava de terno, quer dizer, eu vi esse vídeo outro dia, era ainda começo de março, que nós vamos subir os casos no mês de maio, junho, em julho nós vamos ter o platô, como a gente chama, em agosto a gente vai começar a diminuir, em setembro a gente está voltando para a normalidade. Se a gente pegar o Brasil como um todo, pode ser que isso que a gente pensou lá atrás é realmente o que vai acontecer, mas em diferentes estágios. A minha Campo Grande, o meu Mato Grosso do Sul, se você pegar lá o ranking dos estados, é onde menos tem casos. Ele vai entrar por último na doença. Então, ele vai ser um dos últimos a sair da doença. Se o Brasil, a gente falar, o Brasil teve 40 dias de preparação, o Mato Grosso do Sul teve 90, porque até agora ele está numa boa, está ótimo lá, não está acontecendo nada. Já Manaus já está na fase de diminuição de casos, porque foi um estrago lá. Lá pegou muita gente, pegou no começo, foi muito intensa a transmissão. Eles estão mantendo lá um número muito alto de casos há muito tempo. E isso nós vamos passar em todos os lugares. Eu acho que o Rio de Janeiro ainda vai passar por muita coisa. Os números do Rio são os menos confiáveis. O Rio de Janeiro, a prefeitura não conversa com o Estado, cada um vai tentando fazer de um jeito, não tem metodologia,
teve muita dificuldade aí com esses escândalos de corrupção, não conseguiu construir os leitos extra que queria construir. São Paulo com uma musculatura muito boa, São Paulo construiu quase 4.100 leitos, tem margem para construir mais ainda, está trabalhando com gente muito bacana, assim, de academia mesmo, de USP, aquele pessoal bem de saúde pública mesmo, pessoal muito tarimbado, né, marujo velho, de muitas epidemias, aí tem uma gente muito boa. Então, cada região brasileira vai ser de um jeito, cada capital Isso vai de um ser jeito. até achar a vacina, vai ser cíclico? A gente vai ficar vivendo isso até o final do ano que vem? Quarentena, libera lockdown. Eu acho, Fábio, que a gente vai ter algumas respostas assim. Quantos por cento da população precisa ter entrado em contato com esse vírus para a gente diminuir surto epidêmico? A gente está vendo, por exemplo, nesse último, que chama inquérito epidemiológico, que é você pegar aleatoriamente numa cidade, você pega, faz uma conta, é uma conta matemática, igual tem esses caras que falam assim, pesquisa para presidente, entrevistei 3.000 pessoas e a margem de acerto é 3%. A amostragem, né? A amostragem. O inquérito é uma grande amostragem. Então, quando eu estava lá, eu contratei uma sucessão de inquéritos. O difícil é você fazer toda a estatística, a estratégia toda. Aí operacionalizar, que é fazer um técnico de enfermagem ir lá, bater a campainha na sua casa, furar a ponta do seu dedo, colocar, fazer o teste para ver os anticorpos, né? Ele é que vai nos dar essa resposta. Quantos por cento da nossa população, quando que começa a diminuir, quando que esgota, quantos por cento precisa ser suscetível para que esse vírus fique nessa transmissão intensa? Alguns lugares, em torno de 15%, 20%, a epidemia caiu. Outros lugares isso aconteceu com um pouco menos, outros um pouco mais. Na região norte, esse número já está lá em cima. Outro dia eu vi o último inquérito que eles fizeram, essa semana está correndo outro, Breves, que é o Marajó, a ilha do Marajó, foi o lugar mais alto, foi quase 26% da população já entrou em contato, já tem anticorpo. E é um povo muito jovem, teve uma mortalidade de quem tinha doença de base, letalidade, mas é um povo muito jovem. Então, isso a gente vai saber agora. Já fez o primeiro inquérito em cada uma das capitais, já fez São Paulo, agora vai fazer o segundo. Com isso, a gente vai ter a velocidade com que ele está se espalhando, e com isso a gente vai ter em que momento que a sociedade consegue conviver com ele sem dar esses surtos epidêmicos. Agora, como todo vírus, a única arma inteligente, elegante, histórica, né, desde Jenner, desde Sabin, desde todo mundo, é a vacina. Aliás, eu quero muito ver quando sair a vacina, eu quero ver o pessoal do movimento anti-vacina, eu quero que eles cheguem e falem assim, eu não quero tomar, eu sou contra a vacina, eu vou ficar sem. Porque agora a gente está vendo o quanto que a gente dependeu no passado, né? Eu li muito, eu tenho lido muitas histórias de epidemias, e as que mais me impressionam, porque eu tive colegas, eu sou nascido em 64, era poliomielite. Você é bem mais jovem, você não tem ideia. Mas você imagina para uma mãe, para um pai, uma criança de 2 anos, 1 ano, 4 anos, 5 anos, que está correndo, tem uma febre, fica na cama e no dia seguinte não consegue mexer a perna. Está com paralisia. E aquilo deixa uma sequela para o resto da vida. Era uma doença terrível, né? Terrível. E meu pai me contando outro dia que quando eu nasci em 64 foi a maior epidemia da história da minha cidade. Quase 400 crianças tiveram pólio e ele me deu a vacina Salk, que ele foi a São Paulo, pegou com os redentoristas, botou numa caixinha, isopor com gelo, com pânico de eu pegar pólio. E nós acabamos com a pólio no final dos anos 80 no Brasil, através de vacina. E assim, de vacina. Vacina. Então eu acho que a vacina é a nossa grande alternativa. Aliás, só para fazer aqui, ó, agradecer, porque eu estava em Campo Grande, cheguei em Brasília hoje, aí fui arrumar as coisas aqui para fazer a nossa live, e eu tinha feito uma live outro dia com o Nizam Guanais. E ele falou, ele estava falando o que eu estava lendo, eu falei para ele que eu estava lendo um livro, ele falou, eu estou lendo o Decamerão, e é da coisa assim, Boccaccio, né? Uma coisa lá de... Então, Nizam, cheguei em casa, o livro, eu falei, me manda aí para eu ler. Chegou, viu? Obrigado. Que isso bom. aqui é sobre a peste de 1450. Isso aqui é coisa lá, é o biógrafo do Dante Alighieri, é uma coisa assim,
vai ser um livro de cabeceira. Interessante. Obrigado de ter lembrado. Eu falei, então me manda. Ele mandou, então estou aqui para... Mandou, esse homem de palavra. É. Mas essa coisa de fazer o teste, de fazer a amostragem, Aham. isso é muito caro. Isso é real? Isso existe? No Brasil a gente vai conseguir fazer isso? Sim, a gente começou a construir com a Universidade Federal de Pelotas, primeiro, toda a parte de inteligência disso daí. A gente tem boas academias no Brasil. Aí a gente fez um piloto no Rio Grande do Sul, dimensionou, já fizemos o primeiro, agora estamos fazendo a segunda onda, depois vamos fazer a terceira. Eu tinha programado 6 ondas para a gente ir até o final, fazendo 6 pesquisas. É caro, sim, mas é um investimento que esse sim. Aí a gente pega pega esses marcos e mais a testagem. Com isso, você consegue, com meta-análise, com Big Data, eu tinha muita gente colaborando, a McKinsey colaborando, muita gente forte de gestão. Porque muita gente fala assim, não tem a testagem de todo mundo. Você, com método estatístico, com PK bom, você consegue saber a marcha dela direitinho, o bairro que está indo, a cidade para onde vai, qual é a incidência, faixa etária, tipo de trabalhador. A gente encontra os ônibus, a gente encontra o metrô, a gente encontra tudo quando você joga os dados certos para dentro das pesquisas. A gente estava com essa epidemia relativamente na mão para ir cantando os passos para cada uma dessas nossas regiões. Eu me lembro que Fortaleza foi uma das cidades que mais sofreu, aí teve uma epidemia muito forte em Fortaleza. Eu me lembro que a gente estava discutindo Fortaleza e os números nos mostraram assim, Fortaleza indo em direção a uma explosão de casos. E naquele dia o governador liberou tudo. Liberou tudo. Podia abrir comércio, tudo, era um domingo. A gente entrou em contato, mostrou os números. De noite ele foi lá e reverteu. Falou, não vou liberar tudo não, eu vou fechar tudo. E passou por uma epidemia muito forte em Fortaleza. Natal está vivendo a sua epidemia essa semana, esses próximos 15 dias vão ser muito duros. Natal já está com mais de 100% da rede hospitalar ocupada, está tendo morte por desassistência também. O interior ali é muito difícil. O interior do Rio de Janeiro é muito complexo. Só a cidade do Rio de Janeiro, fora a cidade do Rio de Janeiro, eles têm muito poucas alternativas. São Paulo tem vários subsistemas, tem Campinas, tem Santos, tem Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, tem vários subsistemas. Os outros estados, normalmente, eles dependem de uma cidade-estado, né? Como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Natal. Então, nós vamos assistir momentos diferentes, sofrimentos diferentes por esse Brasil afora. E a ideia de que se teve um dia de falar, não, na verdade tinha que deixar era todo mundo andar mesmo, que aí todo mundo acabava pegando a doença, ia morrer o mesmo número, talvez um pouquinho a mais não. Aquele dado de que se tu não tivesse fechado, morria 1 milhão. Isso é verdade, isso é exagero. No fim das contas, se deixasse aberto ou fechado, ia morrer o mesmo número. Não dá, mas não dá para saber. Poderia ter dado certo? Não dá para você afirmar que ia morrer 1 milhão de pessoas. Agora, uma coisa eu lhe digo, teria sido uma carnificina, porque você não tinha... O primeiro motivo que a gente falou para tudo, você tem que lembrar em que cenário que a gente estava. A China, quando falou que estava com essa doença, uma das primeiras medidas que ela tomou no final de janeiro foi proibir a exportação. O planeta Terra inteiro, nos últimos 10 anos, optou por não mais produzir esses bens no seu parque industrial, e o Brasil é um deles. Nós já produzimos no passado máscaras, já produzimos seringa, agulha, esparadrapo. A gente produzia, o Brasil tinha as fábricas. Com o surgimento da economia asiática daquele tamanho, uma máscara produzida aqui custaria 30 centavos, uma máscara produzida lá por 5 centavos, 6 centavos. Resultado, o planeta Terra inteiro foi comprar na China. E ela montou fábricas para atender o planeta Terra inteiro. Ela concentrava 94% da venda global dos insumos. Quando ela chega e fala assim, está fechado, eu não exporto porque eu estou precisando para o consumo interno meu, e ela fica durante 30 dias, 35 dias fechada, todo o estoque que a gente tinha de máscara, de tudo da parte de saúde, no mês de fevereiro, no mês de março, a gente estava consumindo, não tínhamos como produzir aqui, porque as nossas fábricas foram fechadas, e tentando comprar da China para repor o estoque. Quando finalmente a China abre, é quando a epidemia já tinha chegado na Europa e chegou nos Estados Unidos. Resultado, os Estados Unidos
e a Europa são o maior PIB do mundo. Eles entraram comprando tudo. E você, num sistema de compra pública, como é o caso brasileiro, de licitação, tentar fazer uma licitação para entrar dentro da China para comprar, a probabilidade de você ter êxito era zero. Eu me lembro que teve um dia que a gente conseguiu, era a Fiocruz, ela estava com os ventiladores dentro do avião, e não é o governo dos Estados Unidos que faz isso, não. Os Estados Unidos vai lá e fala para a iniciativa privada, você tem que botar aqui, se vire para colocar aqui. Os caras pagaram a multa da não entrega dos respiradores, devolveram o dinheiro para a Fiocruz, pagaram 2, 3 vezes mais para o vendedor chinês, tiraram do avião que vinha para o Brasil e botaram no avião que ia para os Estados Unidos. Então, assim, foi uma selvageria, não havia mercado, o mercado desabou, não havia aviões para saírem da China, nós não tínhamos voos para ir lá buscar as coisas, nós ficamos com 15 capitais brasileiras sem terem nenhum voo semanal. Eu tive que mandar equipamentos para Manaus de caminhão, levou 8 dias, 9 dias. Como é que você manda um caminhão para Manaus? Porque você não tinha. Então, assim, naquele cenário, no início, quando a Itália caiu, que você me perguntou no início, que momento que caiu, que a gente foi correr atrás para abastecer, foi a hora que eles também estavam correndo atrás. E até hoje esse mercado está oscilando. Aí as nossas decisões, nós conseguimos recompor um parque industrial. O ventilador, que é o respirador, se não tiver, nós mandamos abrir, nós pegamos a indústria de mecânica fina, Brastemp, Chrysler, pegamos a Flex, pegamos a Suzano, pegamos a Positivo, pegamos assim umas 10, abrimos aquilo tudo para fazer aquelas pecinhas todas, a Positivo em circuitos eletrônicos, para diminuir a dependência, e fomos comprar peças e recuperamos 4 fábricas brasileiras, que são as que estão segurando, que são as que estão produzindo, que a gente não consegue comprar fora do Brasil. E com isso a gente conseguiu refazer um pouco do parque. As máscaras, aquela N95, a gente conseguiu refazer o parque. Até o mercado se colocar. Então, se tivesse falado, não faz nada, se a gente não tivesse em abril, março e abril, conseguido parar aqueles 4 semanas, a gente teria tido uma catástrofe, porque nós teríamos o caso no momento que a enfermagem, os nossos médicos não tinham óculos de proteção, não tinham máscara, não tinham luvas, porque o mercado caiu. Isso é uma coisa que pós-corona, o mundo nunca mais vai comprar tudo da China. Assim como a matéria-prima dos remédios. Minha mãe toma um remedinho dela lá para diabetes. Produzido no Brasil, mas o sal, a matéria-prima, é Índia. Índia vende 95% da matéria-prima de todo remédio que toma para câncer, para diabetes, para pressão, para tudo. Resultado, eles mandaram fechar a exportação. O dólar subiu, está todo mundo... Hoje saiu no Estadão, está faltando remédio que mantém os caras entubados, para você botar o tubo na garganta. Se você não tiver aquela ampolinha, o indivíduo morre. Tem muito médico reclamando, o paciente está morrendo porque eu não tenho como manter ele entubado. Por quê? Porque está faltando a matéria-prima e a indústria brasileira não está conseguindo produzir na quantidade. E o mundo inteiro está consumindo alta quantidade e não tem produção suficiente para todo mundo. Então, esse tipo de cuidado, quando a gente fala a palavra colapso, o colapso pode acontecer por falta do ventilador, por falta da máscara, por falta do remedinho, por falta do médico, por falta do enfermeiro. Pode ser uma série de coisas que pode acontecer isso, em sociedades diferentes. Então, esse cálculo, essa análise, se a gente simplesmente tivesse falado assim, pode tocar o barco, provavelmente iriam morrer não só os de corona, mas iria morrer o pessoal da apendicite, iria morrer o pessoal do infarto, iria morrer muita gente que iria estar... Quando a sociedade está andando, é traumatismo craniano, é queimadura, é choque, é queda de altura, é trauma, é o dia inteiro. Tudo, né? A sociedade gera lesão. Então você teria entrado a lesão da sociedade crônica, que já aperta o CTI brasileiro em muitas cidades públicas, e mais o corona, sem equipamentos, eu calculo que nós teríamos tido uma tragédia de altíssimas proporções. Posso imaginar. Vou conversando com você aqui, você fala muito fácil, muito claramente, independente de posição, as suas ideias chegam, é muito simpático conversar com você. Você fazia aquele encontro diário, explicando tudo, e isso foi uma das coisas que incomodou o Bolsonaro.
ele falou disso, ele falou, começou, você virou uma ameaça para ele como próximo presidente da República. Isso é você que está sentiu falando. isso de... Não, eu tô... você não sentiu dali, que você chamou a atenção demais? Não, aquilo dali, primeiro que era necessário, não tinha como o ministro da Saúde ficar ausente naquele momento, não poder, mas errado, né? Não poderia, né? Os olhos da nação estavam olhando para, se nós estivéssemos enfrentando uma guerra, estaríamos todos olhando para o ministro da Defesa. Se nós estivéssemos enfrentando uma rebelião nos presídios, estaríamos todos olhando para o ministro da Justiça e Segurança Pública. Naquele momento, nós estamos vivendo um momento único no século XXI de uma pandemia que a ciência não tinha resposta e estava recomendando uma prática típica do século XIX, que é você fazer quarentena e isolamento social, uma coisa que parecia uma ficção científica para todo mundo. Ninguém, nem no seu maior delírio, poderia imaginar que nós passaríamos em 2020. Por isso que eu não acredito em vidente, porque uma coisa desse tamanho, alguma vidente tinha que pelo menos ter falado ali em dezembro, né? Teremos uma pandemia no ano que vem. Agora, nos próximos anos, elas vão prever vírus. Mas, enfim, ninguém podia prever aquilo dali. Então, toda a sociedade, os empresários, com as suas empresas paradas, com os shoppings, a televisão tendo que mudar a grade, não tem novela, Jornal Nacional monotemático, todos os canais falando a mesma coisa, as imagens, Veneza parada, o Papa rezando sozinho. Era óbvio que o Brasil tinha que olhar para o ministro da Saúde e ali foi... durante muito tempo eu fiquei sozinho naquilo. Depois eles chamaram para dentro do palácio. Agora, não se iluda, não. Eu falava várias vezes lá, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Não há nenhuma veleidade nisso daí, não. É momento, aquele momento foi muita exposição, passa, não existe memória, não existe recall, as pessoas imediatamente começam a pensar na vida para levar. Serão muitos óbitos, eu acho que se for já seria muito, 1.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000, o número que for será um número muito alto, mas ele ficará na história. Ele ficará na história, porque as pessoas têm a vida para levar, e quando acabar isso daí, aquele ministro que falava, isso vira uma imagem do passado, isso não tem recall para o mundo político, e o Bolsonaro sabe disso. Você falou que não pediu para sair, que ele te exonerou. Em algum momento você pensou em sair? Teve algum momento que você falou, não dá, para mim não dá. Não, é interessante porque na vida a gente sempre escuta algumas pessoas, você conversa com algumas pessoas que lhe dão algumas opiniões, né? E eu conversava muito com meu pai é um médico já de quase 90 anos, e ele é um barato porque durante a minha vida inteira ele me fez ler filosofia aplicada, Hipócrates, e eu tinha que ler aquilo e eu não sabia por que eu estava lendo aquilo. Eu falava, que coisa chata. Você, no meio das férias, você ganhar um livro do Hipócrates para ler, assim, vamos trocar uma ideia sobre Hipócrates, diálogos platônicos, né? E eu ligava para ele, falava, e aí, o que você está achando? Tal. Aí um dia eu ia entrar no negócio lá, eu falei, rapaz, mas eu tô aborrecido, rapaz, eu converso com o presidente, a gente sai de lá imaginando que ele vai ter um determinado tipo de situação, ele tem outra, rapaz, mas está difícil. Ele falou, meu filho, médico não abandona paciente, fica firme. E eu, 5 minutos depois, eu entrei na coletiva e o cara perguntou e eu mandei de baixo, eu falei, médico não abandona paciente. Então, naquele dia, eu fiquei preso dessa máxima, que é uma máxima hipocrática. Então, até o final, eu falei, médico não abandona paciente. Até um dia eu soprei no ouvido do presidente, falei, agora a família pode mandar trocar de médico. Falei, o senhor é que fala pela família, não sou eu, né? E ele mandou trocar. Mas mas eu achei que o correto era permanecer até que ele trocasse, porque eu tinha exata noção da gravidade do meu paciente, né? Eu conhecia muito bem o meu paciente, eu sabia... Que ainda está enfermo. Né? Está muito enfermo, né? E aí foi exonerado, saiu. Obrigado, Mandetta, sucesso. De boa. Deu um misto de alívio foi um peso que saiu das suas costas ou um desespero por saber que já a cloroquina vem aí?
Primeiro, poxa, eu sou cirurgião. Eu estudei no Rio. Eu vivia ali, Miguel Couto, Souza. Eu gosto da crise. Eu adoro a emergência. Eu adoro trabalhar na linha do estresse máximo. Eu me sinto bem. Na crise é onde eu mais onde mais eu gosto de ficar. Eu detesto a rotina. Eu tinha uma equipe muito boa. O ambiente de trabalho que a gente criou era muito bom. Eu detesto gente mal-humorada. Eu trabalho muito mexendo com eles, assim, de bom humor. Então, desde o meu guarda lá embaixo, o cara da Copa, eu não gosto nem de falar, porque depois eles perseguem o coitado, né? Ele era gente boa, ele era um flamenguista danado, mas ele falava assim, pô, o ministro do Botafogo, ele entrava e falava assim, o Botafogo tá bem, viu, chefe? O Botafogo tá bem, só tá bem hoje? Eu falava, não, tá bem, se vaga Flamengo, você vai ver comigo. Então tinha placar, tinha tudo. Eu gosto. Nós fizemos, lá dentro tinha uma creche dentro do Ministério da Saúde, eu mandei fazer na creche 5 quartos, porque a maioria era de família de fora. E se adoecesse, eu falava, nós vamos ficar doente dentro do Ministério da Saúde. Se passar mal a ponto de ir para o hospital, manda buscar aqui. Então, como ela era isolada, tá lá a cama, o frigobar. Eu, se ficasse doente, teria passado a minha doença dentro do prédio do Ministério da Saúde, porque tinha uma janela que dava para eu falar com eles. A gente fazia reuniões intermináveis. No último dia que eu estava lá, o pessoal brigou comigo na internet, com razão, porque eu abracei a Tereza, que é uma funcionária muito querida lá, ela é da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e ela queria cantar. Ela falou, eu quero, já que ele vai sair, eu vou cantar. E ela cantou a música, eu dei um abraço nela, todo mundo falou, tá vendo? Ele falou que não era para abraçar ninguém, ele está abraçando, então pode bater, porque eu errei mesmo, mas foi um abraço simbolizando o abraço em todo o corpo de funcionários da saúde, porque eu estava muito à vontade naquela crise e eu estava com muita vontade de fazer. Então, quando eu deixei o Ministério da Saúde, eu fiquei muito triste pelas pessoas que eu deixei lá para tentar ajudar e que a cada dia que a gente ia, eles falavam assim, e fulano foi mandado embora, e ciclano mandaram embora, e Beltrano mandaram embora. Eu falava, puxa, mas aquele cara era tão bom. E o desmanche da equipe. Eu sofri mais pelo desmanche deles do que do meu. O meu, eu fui para a fazenda, eu fiquei lá com a minha filha, ela é uma querida, eu estou escrevendo meu livro, vai ficar legal, vai ter essas histórias aqui, mas com muito mais detalhe. Eu vou isso que eu ia falar, quero ver o proibidão disso aí. Você falou que gosta desse clima, você já assistiu essa série Sob Pressão da Globo? Já, achei legal, é bacana. É boa, né? É boa, chega perto. Agora, quando eu tô com saudade, eu volto. Eu dou uns plantões meio malucos aí de vez em quando. Eu vou lá e encontro minha turma lá. De vez em quando eu caio para dentro de um centro cirúrgico aí para desenferrujar um pouco. Mas a gente que gosta desse clima assim de adrenalina. É igual o surfista que você fala para ele assim, e aí, a onda não estava muito alta. Para a gente que é banhista, não quer entrar lá dentro. Mas o surfista, quando vê o mar crescido, é o que ele mais gosta, né? Sim. Então, ali só tinha surfista de onda grande ali. Mandetta, quero te agradecer muito. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui falando. Fã, pô. Já paguei muito ingresso aí para você. Dona Terezinha, lá, minha esposa, adora. Falei para ela. Mesmo? Marina, minha filha, Paulo, Pedro, minha mãe. Mãe, beijo, ó, vai poxar aí com a senhora agora. Mamãe tem 83 anos, sua fã. Como ela chama? São todas fãs da Mia, muito mais do que de você, eu também. Elas têm razão. Um beijo para todas elas. Obrigado pela sua participação aqui. Fique bem e sempre seguindo a ciência. Ciência. The book's on the table. On fire, but on the table. No room for wizards. Abraço, Pochá. Valeu. Tchau. Luiz Henrique Mandetta, minha gente, conversando aqui, ó. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, será? Vamos botar vocês para dentro da conversa aqui. Dava para conversar muita coisa ainda, hein? Teve assunto que puxava, ele é bom, que ele é falante, ele vai respondendo, ótimo. E é muito claro, né? Ele fala de forma fácil, enfim. Foi aquilo que eu falei, independente do posicionamento, entende-se muito bem, chega, né? A conversa. Enfim, interessante, hein? Gabriel Luchar, um beijo para vocês, estou com saudades. Xuxa tá aqui acompanhando, que bom. Depois me manda mensagem para dizer que você achou, Xu.
E vocês, me fala. O Dudu falou, o jeito que ele fala que a gente está na merda é diferente. Tem um pouco isso, realmente. Léo, meu amigo Léo, que pegou... Ai, posso falar isso? Enfim, vamos falar. Que pegou a vida, pegou o Covid. Ah, foda-se, falei, Léo. Pegou, mas tá bem, tá tudo bem. Desculpa, expus a pessoa, não sei se ela não falou pra ninguém. Doutor Bactéria, tá aqui, um beijo pra você. Mãe, gostou, mãe? Achou que valeu? Mandou carinha com coração. Não sei o que é isso. Às vezes só tá dizendo que me ama, mas não necessariamente valeu. Já falei, né, Léo? Foda-se. Muito bom, gostei bastante da entrevista. Lembrando que todo dia, às 7 horas, eu tenho live aqui. Para quem está assistindo amanhã, tem Ailton Graça. Amanhã tem o pessoal da WWF falando de meio ambiente, o pessoal do Parlapatões. Semana que vem eu converso com Boulos, converso com Jandira Fegali, converso com Letícia Colim, converso com Lulu Santos, Projota. Vai ter conversas muito boas. Você que quer acompanhar e dar risada, segue o Porta dos Fundos. Baixa o aplicativo do Porta dos Fundos, é de graça. Baixa no seu celular aí, assim a gente está fazendo. Eu tenho sempre feito as lives aqui às 7 horas. Para quem quiser acompanhar, me segue aí, @FabioPochá, para ir aí firme e forte. E que sugere nomes para eu entrevistar. Já entrevistei aqui gente da esquerda, da direita. Tem gente... o Dr. Bactéria, eu falei com ele já, vamos marcar outra live. É verdade. Temos que marcar outra live para falar. Eu fiz coisa que usei as dicas do Dr. Bactéria aqui na minha vida. Tem muita gente para eu chamar aqui. Djamila, já está confirmada a Djamila. Quem mais que está confirmado aqui? O Moro já foi convidado, só falta me dar a data dele. Provavelmente deve ser julho. O Cadu Moliterno falou, Moro já foi. Ainda bem que li aqui. De qualquer forma, eu tô na dúvida, depois vocês têm que me dizer, mas com sinceridade, não pode ser no se quando terminar essa quarentena eu continuo fazendo. Em julho, faz sentido continuar esses bate-papos? Pensei um papo interessante para ter aqui, depois vou contar para vocês. Mas quero saber isso, assim, até quando essas lives funcionam. Estão funcionando, estão valendo. Eu tenho gostado muito, tenho me treinado muito, tem feito muito bem para mim, para eu me treinar aqui como entrevistador, ouvinte, enfim. Mas quero saber o quanto a gente ainda vai aguentar live em julho. Ou será que isso é uma coisa para eu manter para sempre? Ou não, para parar, para fazer pontualmente, enfim. Vamos pensar nisso. Não, julho é quarentena com toda certeza. Embora as pessoas estejam abrindo aí, né? Mas a Xuxa tá falando para manter. Se Xuxa tá falando, isso aí já é outra coisa. Michel Melamed é um ótimo nome para falar. De repente ele até aparece na da Colim dando um oi. Mas eu tô com essa vontade de continuar falando, de continuar fazendo, porque tem funcionado muito. Vocês querem ver quem mais aqui? Me falem, mandem as suas sugestões. Joaquim Barbosa está aqui anotado para eu ir atrás. Vou atrás dele para falar. Minha gente, um beijo para todo mundo. Vamos jantar, vamos ver o Jornal Nacional, vamos seguir. Hoje é o quê? Hoje é quinta? Hoje é quinta, né? Tá bom. Hoje o dia foi puxado, mas foi bom. Obrigado, Luiz Henrique Mandetta. Obrigado pela entrevista, obrigado pela conversa. Vamos em frente, que atrás vem gente. Lavem as mãos, quem puder fique em casa. Vamos ajudar quem está à nossa volta. Vamos olhar para quem mais precisa. Beijo para todo mundo.